Bom, nessa aula eu estou aqui para te apresentar mais uma ferramenta para te ajudar a planejar o seu processo participativo, que é o que a gente chama do Canvas do processo participativo, que é uma ferramenta que a gente criou aqui no Cidades.co e você pode usar ela à vontade. É uma ferramenta metodológica que é muito legal, tá? O que é essa ferramenta? Primeiro a gente precisa entender que o processo participativo, já entendemos conceitualmente o que é uma participação, como algumas técnicas para se coletar essas informações, tentar fazer esse processo ser o processo mais divertido possível. Só que aí tem um outro conceito, e é onde essa ferramenta vai ajudar vocês, é que o seu processo participativo precisa ter um começo, um meio e um fim. Tá? Então a gente precisa começar a aplicar técnicas aí simples e básicas de uma gestão de projeto para que a gente não fique perdido, né? Muitos processos participativos começam e não tem fim. Vamos coletar as opiniões das pessoas? Vamos, aí começa a coletar aqui, aí depois, mas vamos ouvir tal outra pessoa, aí vai para lá, e aí na verdade não tem um processo, não tem um começo, meio e fim, tá? Então a gente precisa começar a dar um pouquinho de regra para esse processo de participação. E o que é o Canvas? O que é essa ferramenta que a gente criou? Ela é baseada na escada da participação cidadã, adicionamos essa questão de prazos estipulados, né? Precisamos definir alguns prazos, um tempo desse processo, tá bom? E aí o Canvas, né? O Canvas é um modelo, é um template, né? É um quadro, né? Onde você vai conseguir imprimir, preencher, você pode criar uma planilha de Excel que você quiser, que tem um modelo e você vai preenchendo ele da forma como você quiser. E aí na tela você está vendo como é que é visualmente esse canvas do processo participativo que a gente criou. E aí aqui você vai ver que tem duas questões em relação à escada participação cidadã do Einstein, que é o seguinte: primeiro a gente retirou aquela parte da não participação. Então espero que você, e eu também nunca faça, um processo de manipulação ou terapia. Se a gente vai fazer um processo participativo, a gente vai querer de fato ouvir as pessoas. Então a escada está aí. Uma outra coisa que eu fiz, eu inverti a escada, tá? Pus ela de ponta cabeça, porque para entrar nesse conceito que muita gente fala de processos participativos ou de processos top-down, de cima para baixo, e processos de bottom-up, né? Processos de baixo para cima, tá? Então, normalmente a gente fala que processos de baixo para cima ou processos participativos são pessoas que estão embaixo, são as pessoas, os participantes, que no caso da escada do cidadão, ela está lá em cima, seria o último degrau. Então eu só inverti, tá? Para vocês, que para mim faz muito mais sentido o poder estar embaixo e não em cima, tá bom? E eu inseri um degrau. Eu inseri um degrau novo que é a deliberação interna, tá? Porque também é só na verdade, ele nem é um degrau de participação, mas ele é uma ferramenta ali, um momento do processo de gestão, tá bom? E você vai ver que tem um campo ali que é o prazo, onde a gente vai estipular quanto tempo vai ter aquele processo. E aí você vai ver que tem vários campos em brancos, que é onde a gente vai criar esses processos, tá? Já vou te dar um exemplo prático para você entender como utilizar essa ferramenta, para você planejar o seu processo participativo, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Que vamos imaginar que a gente vai criar o logo do projeto, tá? Vocês aprenderam que é bom ter um logo, uma linguagem visual, e a gente precisa criar esse logo então. E a gente quer fazer isso de uma forma participativa, tá bom? E aí eu vou dar aqui duas vertentes, tá? Então vamos para a primeira. Então na primeira a gente pode utilizar a deliberação interna, então a gente no grupo realizador. Internamente a gente vai conversar e a gente não vai falar com ninguém. Então é uma deliberação interna. E a gente vai definir que o João, que é o designer que compõe aquele grupo, ele que vai fazer o logo do projeto. Tá? E a gente vai dar 2 semanas para ele fazer o logo e apresentar para a gente 3 opções. Tá? Então depois de 2 semanas, a gente continua dentro de um processo de deliberação interna, o João vai apresentar para a gente as 3 opções e a gente internamente vai votar em qual a gente mais gostou. Tá? E aí esse processo
demora um dia, que é o tempo daquela reunião. E aí no dia seguinte, a gente tem um processo de informar aos nossos contribuintes, parceiros, tudo mais, que aquele logo existe, que a gente criou aquele logo e aquele logo existe. Então a gente vai publicar isso no site, vai publicar isso nas redes sociais e vai contar como que foi o João que fez e tal. Então aqui fica a reflexão, será que esse processo é um processo participativo? A gente só utilizou a nível de deliberação interna e só usou, e também ali no último a gente informou as pessoas. Para mim isso sim é um processo participativo, tá? Primeiro, porque é um processo feito, gerido, liderado, iniciado e desenvolvido por moradores. Então, por essência, é um processo participativo. A gente não foi participativo no nível de envolver todo mundo, mas somos moradores, a gente que desenvolveu. Então, para mim, é um processo participativo. Agora vamos usar o mesmo caso, o mesmo exemplo, criar o logo para o nosso projeto de uma outra forma. Então, a gente pode decidir que a gente vai criar um concurso e vamos convocar as pessoas, os designers do Barros, a apresentarem propostas, apresentarem desenhos. Então a gente primeiro utiliza esse processo da informação, então a gente informa as pessoas que o processo vai começar e aí a gente dá 3 semanas para os designers se inscreverem e apresentarem suas propostas via uma inscrição, um formulário simples no site. E aí então a gente está utilizando o nível de parceria, então estamos fazendo uma parceria com designers ali voluntários do bairro. Depois de 3 semanas todo mundo se inscreve e aí a gente vai para o processo de decisão de qual que é o melhor logo. E aí a gente pode fazer uma votação aberta nas redes sociais. A gente pega todos os projetos inscritos, todas as propostas dos designers, a gente põe na rede social e a gente faz uma votação. Então todo mundo que está ali no processo vai poder dar sua opinião. No final a gente estipula um prazo de 2 semanas. Então essa votação vai ficar aberta durante 2 semanas. E aí depois no final a gente conclui isso, contabiliza os votos, informa as pessoas qual que é o processo, qual que é o logo vencedor e a gente volta ali as informações. Então aqui ele é muito mais participativo que o outro, mas ambos são processos participativos, tá? Então eu quis dar um exemplo bem simples e 2 formas de se fazer um processo participativo e ambos sendo participativos, tá bom? A gente está utilizando os degraus mais abaixo, né, nesse nível de participação, e os outros a gente está usando vários níveis de participação, chegando até o poder maior ali, que é o controle, né, onde as pessoas que vão tomar as decisões finais de quem está ali no processo, tá bom? Vocês podem utilizar essa ferramenta à vontade e pensem que podem utilizar isso para definir qualquer coisa que vocês precisarem no projeto de vocês, o projeto de arquitetura, o projeto de como vai ser a horta e uma série de questões aí, tá? É uma ferramenta simples e conceitual para vocês utilizarem, fiquem à vontade.